Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Eu sou a Diva e estou há quase 3 anos residindo aqui em terras lusitanas. Sabe o que eu fiz? Eu não fiz assim uma pesquisa de campo bem gerenciada. Eu comecei a coletar informações de pessoas pelas minhas redes sociais, informação de pessoas que eu conheço aqui em Portugal. E aí eu fiz uma linkagem dos pontos positivos e dos pontos negativos de se morar em Portugal. Eu vou passar para vocês o que essas pessoas me falaram, tá bom? Primeiro, eu perguntei pontos positivos. Aí o pessoal diz qualidade de vida. Qualidade de vida. Para ter uma qualidade de vida excepcional no Brasil, é muito caro. Em Portugal, talvez não. Com o que se ganha aqui, marido e mulher, a gente consegue ter uma qualidade de vida tranquilo. Porque tem certas coisas que a gente gasta no Brasil e que aqui em Portugal não é necessário se gastar. Como segurança, por exemplo. Não há essa necessidade. Então, a qualidade de vida ganhou assim, de show, de lavada. Qualidade de vida. É uma excelente vantagem para se morar em Portugal. Tá bom. A outra questão é a educação. Eu não vou falar a respeito da educação no Brasil, porque dispensa palavras. Eu acho que não há necessidade também, né? Meu país, enfim. Mas o que eu posso dizer é que a educação aqui em Portugal é muito bem vista, tá? Principalmente a educação pública. Tanto que pessoas que têm condições de pagar por uma educação, que querem uma educação privada, abrem mão disso para ter a educação pública, porque realmente é muito boa a educação em Portugal. E não se paga nada por isso, né? Não se paga nem pela escola, não se paga pelos livros, não se paga por nada disso. Outra questão. Projeção de gastos. Isso o pessoal comenta muito. Porque assim, no Brasil, tem a inflação tanta, mas a gente percebe que quando vai fazer compras não é bem isso, porque tem coisas que a gente precisa comprar e que ultrapassou muito a taxa da inflação. Mas isso faz parte de um pacote e tal. Quer dizer, não cai bem, né? Pois é. Aqui, a gente pode fazer uma projeção de gastos para os supermercados para daqui a um ano, por exemplo. Porque tu vai essa semana, semana que vem, na outra semana, as coisas estão sempre o mesmo preço. Desde que eu cheguei aqui, eu compro pelos mesmos valores. Eu posso comprar mais, comprar menos, mas os valores dos produtos são sempre os mesmos. Vamos lá. O país promove o convívio multicultural. O que significa esse convívio multicultural? Gente, é uma doideira, sabe? Porque existem empresas aqui em Portugal que reúnem pessoas de nacionalidades muito diversas, muito diversas. Então, chega alguém da América Latina que fala espanhol, mas que já aprendeu um pouco de português, e existem outras nacionalidades que só é inglês. O pessoal convive e se enriquece demais. E uma outra questão que eu trago para esse multiculturalismo de Portugal é nós brasileiros. Eu pretendo, inclusive, falar sobre isso aqui no canal. Como eu estou descobrindo detalhes sobre o Brasil aqui em Portugal. Coisas que não são faladas no Brasil, sabe? E vejam que não são aspectos que coloquem Portugal numa situação mais confortável. Muitas vezes não. Muitas vezes coloca Portugal numa situação delicada nessa história. Mas é incrível como a gente se depara com a nossa própria história. A nossa história brasileira, ela é muito viva aqui em Portugal.
Então, isso é muito bacana, muito bacana. É uma vantagem. Segurança é como eu já comentei em outros vídeos com vocês. Aqui a gente se esquece do carro aberto, quando volta o carro está no mesmo lugar, a gente, enfim, fala no celular na rua, conversa, não acontece nada. Eu não vou dizer para vocês que não existe assalto, que não existe roubo, que não existe crime. É claro que existe, mas a proporção é, claro, teria que ser infinitamente menor que no Brasil, devido à população, mas ela é de forma diretamente, se nós colocarmos dessa forma, desproporcional ao Brasil. Nós temos muita segurança aqui, tá? Desvantagens. Vamos às desvantagens. Aí vocês coloquem na balança e vejam. O pessoal fala muito da diferença linguística. Aquela questão que eu já comentei com vocês, né? Vai para um país que se fala inglês, tu aprende a falar inglês. Francês, tu aprende a falar francês. Mas aqui se fala português. Só que existe uma diferença linguística muito grande. Então a gente precisa se acostumar com essa diferença linguística. Existe essa, não é simplesmente falar português. Existe diferença na atribuição das palavras, palavras que na verdade nem existem no vocabulário do português lá do Brasil, existe aqui e vice-versa, sabe? Então tem essa diferença linguística. Tem pessoas que realmente têm muita dificuldade de se adaptar, isso é verdade. Salários são baixos aqui. Já falei para vocês, salário mínimo de Portugal é o menor, é o segundo menor da União Europeia. Isso é verdade. Mas o poder de compra dele, eu repito, é muito poderoso. Então, isso há que se questionar, essa questão de ser mais baixo, de ser mais alto. Tudo depende, tá? O clima pode ser difícil. Gente, realmente, para o norte de Portugal, o inverno chove muito, chove demais, os dias ficam muito nublados e tem pessoas que caem em depressão, que não, enfim, não se habituam ao clima. Existe essa realidade que a gente tem que pensar, né? O Brasil é um país tropical, é calor, tem lugares que é calor o ano todo, então é meio complicado. Tá? Saudade de quem ficou. Eu já não coloco isso como uma dificuldade para vir morar em Portugal, porque se nós fôssemos morar em qualquer outro lugar, a saudade seria a mesma, né? Então, saudade realmente é uma coisa pessoal e não está ligada ao país para onde nós nos mudamos, mas as pessoas falam muito a respeito disso, tá? E assim, o ponto final é o cigarro, né? É o cigarro. Que o brasileiro, ele custa a se habituar a essa questão do cigarro. O português fuma demais. Só que não é o português que fuma demais. A Europa inteira, as pessoas fumam demais. E o português, abusa. Então, esses são os pontos positivos e os pontos negativos. Agora, deixo para vocês averiguar o que vale e o que não vale a pena. Gente, inscrevam-se aqui no canal, não se esqueçam, é de grátis, totalmente de grátis, tá bom? Deixe seu comentário, dê o seu likezinho aí, deixe seu comentário, faça suas perguntas e a gente está respondendo daqui. Beijos e até a próxima!